olho por olho, dente por dente. Olá, pessoal. Essa expressão que eu acabei de usar é algo que significa que ninguém pode se vingar. Não pode existir vingança entre as pessoas. Porque quando alguém comete esse erro de se vingar, ou seja, de fazer olho por olho, dente por dente, essa pessoa está tendo um mau procedimento, um procedimento errado. E não cabe, ou seja, é um sentimento que não tem cabimento algum existir entre as pessoas. Porque o próprio Senhor Jesus disse isso quando ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente? Aí ele começa a falar que isso não poderia ser assim mais. Então, isso está escrito no livro do Evangelho segundo Mateus, a partir do capítulo 5. Você vai ver esse texto lá, o Senhor Jesus falando sobre essa questão. Por que ele falou sobre isso? Porque isso é errado. E se é errado, nem você nem eu podemos praticar vingança contra ninguém em tempo algum. Esse é o procedimento errado. Que muitos livros aí incentivam isso, muitos filmes, muitas até músicas, às vezes, falam sobre essa questão, tentando incentivar as pessoas a cometerem esse mal que é errado. Isso é algo inconveniente para o ser humano. Não é algo próprio do ser humano agir dessa forma. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre vingança. Porque a vingança é algo errado. Não pode ser cometida por ninguém em tempo algum. Como hoje muitos por aí fazem. Fazendo, às vezes, justiça por causa da vingança com as próprias mãos. Então, isso é errado. Esse não é o procedimento prudente de um ser humano sábio, inteligente, sensato, que tenha domínio próprio, domínio de si. Então, o que deve se cultivar em cada pessoa é o amor e não a vingança, a compreensão. Nós devemos agir sempre baseados no amor e nunca na ira, na raiva. Nunca devemos ser motivados por esse espírito de vingança contra outras pessoas. Não importa quantos males alguém possa te fazer, nunca reaja da mesma forma, nunca pague na mesma moeda. O próprio Senhor Jesus disse que se alguém lhe ferir o rosto, dê a outra face. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer para você não agir com vingança contra aquele que te faz algum mal. Essa é a verdade literal daquilo que o Senhor Jesus quis dizer. E nós devemos aprender dele. Essa é a lição importante para as nossas vidas. Para que assim entre as pessoas não exista esse sentimento de vingança em tempo algum. Isso é errado. E não podemos praticar algo errado em tempo algum. A menos, é claro, que você queira se arruinar. Às vezes as pessoas, elas cavam sua própria cova. Elas criam um abismo e um abismo chama outro abismo. E assim ela vai se arruinando cada vez mais, sofrendo as consequências do ato impensado, insano, que ela, no calor da emoção, ela deixou o sol se pôr sobre a sua ira. Ela fez algo de cabeça quente, digamos assim, como é o ditado popular aí. Então, nós não devemos praticar esse tipo de coisa. Não devemos nos deixar se dominar por esse instinto, por esse impulso de querer se vingar. Isso é algo errado. E, por isso, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para falar contra esse tipo de coisa, para ver se alguém aí possa se conscientizar a respeito disso. Porque eu sei que existem muitas pessoas por aí alimentando esse sentimento, querendo se vingar de alguma forma contra alguém que lhe fez mal, ou enfim. É assim que acontece sempre. Quando alguém faz mal para uma pessoa, ela quer se vingar e ela trama planos para se vingar
da pessoa que lhe fez mal. Ela quer agir, ela quer agir com a mesma maldade que aquela pessoa lhe fez. Ela quer pagar com a mesma moeda. Isso é um procedimento errado. Então, eu vou ler aqui 5 textos das Escrituras falando a respeito disso, para ver se alguém hoje possa entender essa questão. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, o texto está escrito assim, ó: não te vingarás. Ele já começa falando, não te vingarás. Quem está falando aqui é Deus. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então, você não pode guardar ira contra alguém em tempo algum. Contra as pessoas que vivem no mesmo povo em que você está vivendo. Você não pode alimentar essa ira com o desejo de se vingar. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em lugar de se vingar, o que você deve fazer é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer, se você se ama e não quer que ninguém queira se vingar, queira cometer vingança contra você, então você também tem que amar ao próximo e não querer praticar vingança contra o seu próximo. É assim que devemos proceder. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, é o Senhor que está falando isso abertamente. Ele está nos ensinando como deve ser o nosso proceder. Então, o nosso procedimento não é um procedimento que vai querer buscar vingança. Pelo contrário, tem que ser um procedimento em que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo o que você quiser que as pessoas vos façam, faça também a elas. Então, se a pessoa ama você, ame também a ela. Se a pessoa não deseja se vingar contra você, não queira se vingar contra ela também. Então, esse é o procedimento correto de uma pessoa consciente. Então, o segundo texto que eu vou ler aqui está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Só passar algumas páginas aqui. 1 Samuel, capítulo 24, versículos 12 e 13. Então, aqui nesse texto, vai falar a respeito de algo muito importante, que aconteceu mesmo. Porque a pessoa da qual esse texto está falando, ela estava conscientizada a respeito de não cometer vingança em tempo algum contra ninguém. E esse texto vai revelar isso aqui. Então está escrito assim, ó: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Então, Davi aqui está falando claramente. No coração dele não havia espaço nem lugar, e ele não dava ocasião para vingança alguma contra ninguém, principalmente contra Saul, nesse caso aqui. Então, ele estava conscientizado disso. É hora de nos conscientizarmos da mesma forma a respeito dessa questão, para não cometermos esse erro de vingança contra ninguém. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Então, ele não se vingaria em Saul, contra Saul, mas ele está falando que quem vai vingar ele nessa questão é o próprio Senhor. E mais aqui em algum texto, mais
aqui algum texto que eu vou ler aqui também, você vai entender por que Davi disse isso, que o Senhor iria se vingar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Então ele cita até um provérbio aqui, que diz assim, ó, dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Então, é dos perversos, aquele que tem o coração perverso, é que procede essa perversidade de se vingar um contra o outro. É dos perversos. Mas nem você e nem eu podemos ter essa perversidade a esse ponto. Não podemos ser perversos, em tempo algum. Ser perverso é algo errado, é algo mau. E não é próprio nem para você nem para mim agirmos com essa perversidade em querer se vingar contra outra pessoa. Então, aprendemos isso aqui e devemos estar conscientizados disso, assim como Davi estava. Nós devemos ter essa mesma conscientização hoje. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 20. Provérbios de Salomão, capítulo 20. Versículo 12. Então, Salomão, com sua sabedoria, escreveu um provérbio a respeito dessa questão de vingança. Ele está escrito assim, ó. Deixa eu ver aqui. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 22. Deixa eu achar aqui. Achei aqui. Então, o provérbio está escrito assim, ó. Não digas, vingar-me-ei do mal. Então, nem você nem eu, em tempo algum, podemos dizer, vingar-me-ei do mal. Do mal que alguém possivelmente fez contra você ou contra mim. Não podemos nos vingar desse mal. Não devemos pagar mal com mal. Não devemos retribuir. Não podemos dizer olho por olho e dente por dente. Não podemos praticar isso em tempo algum. Esse é o procedimento errado. Ele diz aqui, ó. Não digas, vingar-me-ei do mal. Nunca diga isso. E principalmente, nunca pratique isso. Porque, às vezes, você pode até dizer, vou me vingar. Mas, você não pode praticar esse tipo de coisa. A prática é errada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então, é necessário esperar pelo Senhor. Ele é que vai te livrar. Ele é que vai agir com vingança. Ele que vai retribuir. Como vamos ler aqui daqui a pouco em outro texto que eu vou ler aqui. Aí você vai aprender essa questão. Então, esse provérbio é muito bem claro. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Sempre. Quando a nossa esperança estiver no Senhor, a respeito disso, nós não vamos alimentar esse desejo de vingança em tempo algum. Pelo contrário, ele vai se acabar em nossas vidas. E isso é bom, porque o resultado disso vai ser muito bom para ambas as partes. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Romanos. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 19 a 21. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 19 ao 21. Então, eu vou ler aqui esse texto, que é muito bem claro também. Então, está escrito assim, ó. Não vos vingueis a vós mesmos. Ele está falando uma palavra bem clara e simples aqui de se entender. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, nós não podemos dar lugar a ira em tempo algum. Nós não podemos nos vingar a nós mesmos em tempo algum. Nós temos que dar lugar à ira, que aí fica subentendido que ele está falando sobre a ira de Deus. Nós temos que dar lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então vamos deixar o Senhor retribuir, porque a vingança pertence a Ele. Ele vai retribuir de forma justa. Porque se nós nos vingarmos a nós mesmos, vamos estar praticando muita injustiça. Esse é o procedimento errado, que nós não devemos fazer em tempo algum. O que nós devemos fazer é entender que está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, não se deixe vencer. Não te deixes vencer do mal. O mal aqui significa a vingança. Não te deixes vencer pela vingança. Mas vence o mal, que é a vingança, com o bem. Com o bem você pode vencer esse mal que se chama vingança, para que você não possa retribuir aos outros o mal que ele te fez. Então esse tem que ser o objetivo do ser humano consciente hoje, para que assim todos possam agora ter essa vontade de como é que posso dizer? De saber que a vingança pertence apenas ao Senhor. Ele é que vai retribuir. Nós não podemos retribuir em tempo algum. Quem vai retribuir é o próprio Deus. Então vamos deixar ele agir da forma que ele vai agir. E nosso procedimento tem que ser outro, contrário a isso. Contrário a qualquer tipo de vingança. Então o último texto que eu vou ler aqui agora está na primeira epístola de Pedro. Deixa eu achar aqui rapidinho. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então o texto diz assim, ó: não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Então, a vingança se caracteriza por causa disso, das pessoas pagarem o mal por mal ou injúria por injúria. Mas a palavra aqui é para você e para mim contrária a isso, porque a palavra diz aqui, ó: não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Se nós praticarmos isso, não vai haver espaço em nossas vidas para vingança em tempo algum. Nós temos que nos conscientizar disso, entender isso, compreender e praticar, colocar isso em prática. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, ele está com essa palavra aqui, tentando conscientizar os irmãos a respeito disso. E essa mesma conscientização tem que estar em sua vida e na minha também. Para que agora possamos ter o procedimento correto de não nos vingarmos em tempo algum. Essa é a palavra de hoje, pessoal, a respeito disso. Poderia falar outros textos aqui, mas esses eu acho que já são suficientes para a compreensão de que tanto você como eu não podemos dar lugar à ira em tempo algum. E eu queria terminar essa mensagem de hoje com uma palavra que eu ouvi naquele seriado Chaves, onde o Seu Madruga disse: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então, se você não quer ser envenenado por esse sentimento terrível e perverso, não dê lugar a esse sentimento em sua vida em tempo algum. O que você tem que fazer
é saber que quem vai retribuir é Deus. E que agora você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então eu espero que essa palavra possa ajudar muitas pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.